O pastor Michelso Borges, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele traz algumas informações importantes que você precisa ficar sabendo, para que agora, em 2025, você possa se preparar mais, ter mais comunhão com Deus, estudar mais a palavra de Deus, se envolver mais na missão com Deus, tá bom? Então não sai, fica até o final, assiste o vídeo e eu vou deixar o link do canal do pastor Michelso aqui na descrição, tá bom? Então que Deus ele te abençoe. Não sai do vídeo porque a mensagem é importante e você precisa ficar sabendo disso aqui. Então já vou soltar o vídeo para que você possa acompanhar, tá bom? Então que Deus ele te abençoe. Lembrando que o link também da mensagem vai estar aqui na descrição. O link do canal do pastor e o link da mensagem completa. Acompanhe aí e que Deus ele te abençoe. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada, presta atenção nisso aqui, porque no 7, Daniel 7, isso aparece também. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Lembrando que blasfêmia é uma criatura se atribuir a si mesma características de Deus. Como, por exemplo, perdoar pecados. Como, por exemplo, querer se colocar no templo de Deus, parecendo-se com Deus. Usurpação do ministério sumo sacerdotal que pertence a Jesus. E por aí vai. Blasfêmia é um ser criado querer se parecer com Deus. Quem começou com isso? No céu, Lúcifer. O primeiro blasfemador da história do universo. A besta abriu, assim, mais um detalhe numérico aqui. Foi-lhe dada uma autoridade, eu estou no verso 5 ainda, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Quando você transforma isso em dias, você tem 1260 dias. Mas você já sabe que em profecia apocalíptica, dia representa um ano. Então nós temos aqui um período de 1260 anos. E esse período se repete na Bíblia. Ele aparece em Daniel. Ele aparece em Apocalipse antes disso aqui também. Pode vir como 42 meses, como 1260 dias, anos, ou como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, que também dá 1260 dias, ou anos. É o mesmo período. Um tempo de supremacia papal. E nesse tempo a besta abre a sua boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome dele e o santuário, o tabernáculo. Esse poder religioso atentou contra a doutrina do santuário, usurpando de Cristo a intercessão contínua, como Daniel explica muito bem. E foi permitido então a esse poder que lutasse contra os santos de Deus e os vencesse. Perseguição contra o povo de Deus. Se você continuar lendo aqui, você vai perceber que essa besta, juntamente com a segunda besta, acabarão decretando a morte dos que forem fiéis a Deus, e também decretando um dia espúrio, como dia de guarda, um dia sagrado, que não é o da Bíblia. Então esse capítulo prevê 2 decretos, um decreto dominical. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode pesquisar em meu canal, por exemplo, lá no YouTube, coloca decreto dominical, tem um monte de material sobre isso. Então haverá um decreto dominical, que vai inclusive atrapalhar as pessoas, impedindo-as de comprar, vender. Vai ser um tempo bem difícil, para aqueles que não quiserem aceitar essa marca de autoridade humana, que é a marca da besta. E haverá um decreto de morte, finalmente, contra aqueles que insistirem em ser fiéis a Deus e não seguir esse sistema babilônico de engano. Parece loucura, né? Parece teoria da conspiração. Se não tivesse já acontecido na história, eu até ficaria em dúvida se vai acontecer. Mas a gente vê que haverá uma reedição desse sistema, porque é dito aqui
que a segunda besta fará com que seja feita uma imagem da primeira besta. Esse sistema vai se reerguer, a ferida mortal será definitivamente curada e a terra vai ficar maravilhada. E uma minoria de homens e mulheres corajosos e fiéis sofrerá, mas terá a garantia de que naquele tempo Miguel se levantará em defesa do seu povo. Amém? Daniel 12 fala disso. Naqueles tempos, naqueles dias de terrível perseguição, Miguel se levantará em favor do povo fiel de Deus. Não fique com medo, porque maior é o nosso Deus do que qualquer sistema opressor humano ou diabólico. Maior é o nosso Deus. Então nós temos, em resumo, falei que eu não vou ter tempo de entrar em detalhes, isso aí. E em Daniel 7, que eu também não vou ler por causa do tempo, você pode ler como tarefa de casa para recordar, nós temos lá aqueles animais, Temos lá um leão, que representa a Babilônia, um urso, com 3 costelas na boca, um lado maior que o outro, os medos e persas, a Medo-Pérsia. Temos a Grécia, representada por um leopardo com asas, bicho muito rápido. As conquistas de Alexandre o Grande foram muito rápidas. Com 30 anos o homem já era senhor do mundo, dominador do mundo, E finalmente temos lá um animal terrível, espantoso, como um monstro, dentes de ferro, alusão à estátua cujas pernas eram de ferro, é Roma. E depois é dito que surge um chifre pequeno, porque esse animal tinha 10 chifres, claramente a representação da Europa, inicialmente ali, as 10 tribos bárbaras que deram origem à Europa, mas depois aparece no cenário um chifre pequeno, que vai crescendo, ficando poderoso, e ele faz coisas que estão aqui no Apocalipse 13, ele blasfema, é arrogante, e, verso 25, procurou mudar os tempos e a lei de Deus. O único poder na história que mudou a lei de Deus da Bíblia foi inicialmente com Constantino, Império Romano, e depois isso sendo aprovado, sancionado e catequizado pelo papado medieval. Então ali na história nós temos esse período. Inclusive nós temos a marcação ali, numérica. Deixa eu voltar a passar aqui para vocês para só recordar também isso aí. Aqui, depois eu volto. Aqui. Os 1260 anos, eles começam em 538, quando Justiniano permite à igreja romana perseguir, prender e até matar os que ela considerava hereges, porque não aceitavam os seus dogmas e doutrinas corrompidas. E se nós contarmos então ao longo da história 1260 anos, a partir de 538, chegamos a 1798, que é quando o Papa Pio VI é preso por Napoleão Bonaparte. Para os historiadores da época parecia que a igreja romana ia desaparecer. Os bispos desapareceram. Só que algum tempo depois, o papado recebe de volta as suas terras, o poder começa a ser recuperado, e aquela ferida que parecia mortal começa um processo de cura. Perfeita a profecia, em detalhes, Agora voltando aqui um pouquinho nas telas que eu tinha passado, só para mostrar para vocês que há precedentes bíblicos de decretos de perseguição contra aqueles que eram fiéis. Por exemplo, lá em Esther, capítulo 3, nós lemos assim, de 8 a 10. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Isso acontece hoje também ou não? Cujas leis são diferentes das leis que os povos guardam. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Intolerância contra aqueles que não cumprem as leis humanas. Se for do agrado do rei, decrete-se ao decreto que sejam mortos. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete, o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, inimigo dos judeus. A história se repete. Não há nada de novo debaixo do sol.
No futuro próximo, de novo será dito: há um povo que não guarda a lei dos homens. Não porque sejam teimosos ou desobedientes, não. Eles sempre procuraram ser fiéis às leis do Estado, ser bons cidadãos, mas quando a lei humana ela vai contra a lei de Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí esse povo vai ser atacado injustamente como sendo infiel. A intolerância que hoje é mais nas redes sociais, canais sendo derrubados, né? Eu já sei que o meu um dia vai ser derrubado. Enquanto eu tenho, eu vou usá-lo para pregar. A intolerância se levanta e chega um momento que um decreto de morte será expedido. Aí o fim está bem pertinho mesmo. Saiba que dali pouco tempo você verá Jesus voltando nas nuvens dos céus. A história se repete. Nós temos também um outro momento na história em que esse decreto aconteceu, né? Quando Constantino, em 321, decretou que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Uma lei dominical. Isso vai se repetir. Então nós temos precedentes históricos para entender que a perseguição vai acontecer contra os fiéis e que leis restritivas elas serão novamente impostas, né, à sociedade. Ok, pastor, mas no mundo de hoje, como seria possível que as pessoas, ou a maior parte delas, aceitasse um decreto obrigando o descanso no domingo? Parece que hoje não é possível isso. Como é que vão aceitar esse negócio? Pastor, como que as pessoas poderão aceitar que quem desobedece a essa lei seja preso, multado, tratado com intolerância? Parece que não é possível no mundo de hoje. Calma, me acompanhe até o fim. Eu vou deixar essas perguntas no ar e depois eu vou respondê-las, tá bom? Mas temos que ver mais algumas coisinhas por aqui. Semelhanças entre o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta do mar de Apocalipse 13, para não deixar mais dúvida alguma sobre isso. Veja os versos na tela. Daniel 7, verso 25, 25 e Apocalipse 13, versos 6, 7, 5 e 16. O chifre pequeno blasfema contra Deus. No Apocalipse faz a mesma coisa. A besta do mar blasfema contra Deus. O chifre persegue o povo de Deus. A besta persegue o povo de Deus. O chifre vence o povo de Deus. A besta vence o povo de Deus. Por um tempo, pelo menos, né? O chifre tem um período de tempo, 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. A besta de Apocalipse 13, a besta do mar, também age por um tempo, 42 meses, 1260 anos. Não é coincidência. E a besta, o chifre pequeno de Daniel 7, muda os tempos e a lei. O único mandamento que tem que ver com o tempo, qual é? É o sábado. A adoração a Deus num tempo específico. O 7º dia de pôr do sol a pôr do sol. O chifre pequeno ou besta do mar muda isso. Não, é meia-noite e não é mais sábado, é domingo. Mudou os tempos e mudou a lei. A lei da Bíblia não é a lei do catecismo. A besta do mar tem uma marca da besta, que é o descanso dominical. Mudou o tempo e a lei. Resumindo, é o mesmo poder, certo? E é importante perceber esse paralelo, porque os 2 capítulos, eles de mãos dadas, descrevem o poder que vai perseguir, oprimir o povo fiel de Deus. Para deixar clara também essa questão dos dias, 1260 anos, no livro O Grande Conflito, Ellen White é categórica, você pode ler o texto na tela ou depois ver a gravação, em dizer que esse período já se cumpriu na história. De 538 a 1798. Por que é importante bater esse martelo, esse prego aqui? Deixar bem claro. Porque há alguns aventureiros aí escatológicos, né? Alguns pregadores que infelizmente gostam de viajar e trazer coisas novas que vão contra aquilo que já está revelado. Há pregadores dizendo que esse período ainda vai se cumprir no futuro. Adota uma visão futurista de profecia. Esse período ele vai ser literal, 1260 dias literais a partir do decreto dominical. Gente, vamos estudar a Bíblia com seriedade. Vamos ver o que Deus revelou por meio de sua profetisa também. Ela é categórica, esse período já se cumpriu.
Nós, adventistas, adotamos uma escola de interpretação profética chamada historicismo. As profecias vão se cumprindo ao longo da história. Não somos nem preteristas, como boa parte dos irmãos católicos, e tampouco futuristas, como boa parte dos irmãos pentecostais. Mas quando você não estuda a Bíblia com consistência, você se torna vítima vulnerável a esses ventos de doutrina estranhos, que estão soprando aqui, acolá e na internet bastante. Cuidado, os 1260 anos já se cumpriram. Eles descrevem um período em que o papado perseguiu de forma terrível o povo de Deus, a Inquisição, o Santo Ofício, né? E um dia, por pouco tempo, essa atitude perseguidora vai retornar. Fechado aqui esse parênteses, vamos avançar. Quero indicar aqui como tarefa de casa um vídeo que está em meu canal. O título é esse, Os Dois Grandes Erros. Os dois maiores erros, segundo Ellen White, do papado, são a questão da imortalidade da alma, que não é bíblica, estamos vendo isso na escola sabatina durante um trimestre, né? Veremos. E a pretensa santidade do domingo. São os dois grandes erros, que se espalharam pelo mundo e alcançaram, inclusive, o protestantismo. Na verdade, os protestantes, quando saem, né, da igreja mãe, trazem com eles o vinho de Babilônia, né? E, embora tenham dado grande contribuição para o cristianismo, pessoas como Lutero, Calvino e outros, infelizmente trouxeram também alguns erros, como o caso da santidade do domingo e a crença na imortalidade da alma. E nós temos que, com amor, mas com firmeza, restaurar verdades que foram perdidas, esquecidas com o tempo. Então assista esse vídeo e fica aí como tarefa de casa, tá bom? Muito bem, que possamos buscar diariamente a pessoa do Espírito Santo em nossas vidas, pedindo para que Ele nos livre e nos liberte daquilo que nos faz pecar contra o nosso bondoso Deus. Que em 2025 seja um ano de grande diferença na sua vida, de uma grande reforma e de grandes decisões em estar ao lado de Deus. Que você possa abdicar de muitas coisas que te prendeu agora em 2024, que até mesmo impediu de você fazer a obra, pregar o Evangelho. Então faça a grande diferença agora em 2025. Peça para que Deus aumente a sua fé. Peça para que o Espírito Santo lhe ajude no bom relacionamento com o Pai. Tá bom? E em breve veremos Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. Fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.